Bom dia a todos os irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém, um ótimo dia e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos, irmãos, iniciar aqui esse pequeno culto aqui, rápido, objetivo, um pouco do estudo, da palavra de Deus, explicando, ensinando algumas coisas na área ética ministerial. Quero desde já cumprimentá-la e cumprimentá-lo, amada igreja do Senhor Jesus, com a paz seja convosco. Amém? E eu quero iniciar orando primeiro. Depois eu vou cantar um hino da harpa, o hino 115, junto com meu filho Lindenberg. E em seguida ele vai estar lendo aqui a palavra, aonde eu vou dar a revelação desta palavra para vocês e vós outros que vai ouvir, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, Pai eterno, Pai querido, nesse dia de hoje, meu Pai, eu quero apresentá-lo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, todas as pessoas, meu Pai, que estão precisando, meu Pai, de alimento, principalmente o alimento espiritual, meu Pai. Que o Senhor esteja no nome do Senhor Jesus Cristo, fortalecendo, dando livramento e suprindo todas as necessidades, tanto na área básica, como na área emocional, sentimental, na área conjugal e na área material e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, chegue com providência na vida de cada um de nós. Receba esse louvor, meu Pai, que é para engrandecer o teu nome, meu Pai. Para o nome do Senhor ser glorificado cada vez mais, não só apenas na minha vida, mas na vida da minha família e na vida de todos aqueles que me seguem, que me ouvem e que ouvem a palavra do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a nós compreender, entender e aplica no nosso coração, meu Pai, o desejo de nós a cada dia estar, meu Pai, entendendo, meu Pai, que o Evangelho é cruz, o Evangelho é renúncia, o seu Evangelho, meu Pai, não é Evangelho de migalha, de oba-oba, como muitos por aí estão, meu Pai, pregando nas redes sociais. Meu pai, em nome de Jesus, meu Pai, converta todos estes hereges, meu Pai, que estão aí pregando o Evangelho do Senhor destruído, deturpado, adulterado. Tenha misericórdia desse povo, meu Pai, e sara essa terra, confirma, Deus, a vitória na vida de todos. Visita cada lar, cada casa. Abençoa, meu Pai, a todas as autoridades de qualquer esfera, de qualquer regimento e segmento, em qualquer área, de qualquer setor, meu Pai, que esteja sendo exercido a autoridade, meu Pai, que ela venha ser dada pela direção do Senhor, meu Pai, e que todos venham, meu Pai, exercer, praticar com amor, com humildade, e tendo compaixão por cada um, ajudando nós a amar um ao outro, amando um ao outro e orando uns pelos outros, perdoando um ao outro. Confirma, Deus, a vitória na vida de cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o hino de número 115 da harpa cristã, A harpa cristã, a harpa é o número 115, para a glória de Deus. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ao culpado eu quero estar, e na vinha do Senhor trabalhais e orais, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ao culpado eu quero estar, e na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado livre estar, conduzindo a Jesus, nosso guia, nossa luz, e na vinha do Senhor trabalhais e orais, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar,
e na vinha do Senhor. Ó, presta atenção agora, essa estrofe aqui, como ela é importante. Presta bem atenção. Eu quero ser ombreiro de valor. Você quer mesmo, irmão? Você quer mesmo? Confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, e na vinha do Senhor trabalhais e orais, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ao culpado eu quero estar, e na vinha do Senhor. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, é interessante como é importante a letra, como é bastante inspirado, né, pelo Espírito Santo, qual aqui, né, o escritor que escreveu, né, este índio da harpa, né, ele faz uma declaração incondicional. Ele diz assim: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Quantas pessoas não estão aí abrindo a sua boca, louvando a Deus, dizendo que vai fazer isso e mais isso, etc, 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 e não faz nada, meu irmão. É pura hipocrisia, fica com demagogia. E Deus, ele conhece eu, né, o meu filho, e conhece também você. Então, meu irmão, se você louva um índio desse, e você continua dentro de casa, né, vai para o seu trabalho, e lá no seu trabalho é o campo missionário. No momento de intervalo, você pode sim falar de Deus lá, pregar a palavra de Deus. Eu estou estudando à noite, mas minha esposa e meu filho acompanham, né? Porque ele não ficar só em casa. E à noite a gente está estudando para aprender a ler corretamente e escrever, porque eu sou um semi-analfabeto, eu e minha esposa. E lá é um campo missionário, irmãos. Lá não pode, de forma alguma, em nenhuma circunstância, a gente ficar calado como cristão. A gente tem a palavra da salvação e a gente não pregar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E eu já preguei para minha professora, né? Eu já preguei também para a diretora, a secretária, né? Toda a equipe, todos os professores ali e os alunos. Eu já fiz minha parte, eu já semeei a semente, eu já preguei a palavra de Deus. Já dava aqueles folhetozinhos, né? E sempre ia lá, né, quando eu vou, boto dentro da minha pasta, né, onde está o caderno, eu e minha esposa, eu levo mais folheto e ali estou ali evangelizando, estou levando a palavra, estou pregando. O seu lugar de trabalho também é também um campo missionário, irmão. Certo que na hora de trabalhar, é de trabalhar, irmão. Não confunda as coisas. Na hora de você estiver trabalhando, ó, silêncio, né, dê o seu melhor, né, produz melhor, prioriza naquilo que você está fazendo, né, para a empresa ter lucro, né? Você está ali servindo, igual como Neemias, né? Neemias servia o rei Artaxerxes, né? Antes de eu dar a palavra, eu preciso falar tudo isso aqui para você entender, né? O rei Artaxerxes era um rei que ele servia a todos os deuses, né? Ele criava também, ele cria também, também no Deus de Israel. Ele criava também no Deus de Israel, mas ele criava também nos outros deuses, né? Era um idólatra, pronto, para concluir aqui, para resumir, ele era um idólatra. Agora, ele não impedia ninguém de seguir a sua fé. O rei lá, o rei Artaxerxes em Suzã, né? Na fortaleza de Suzã, lá existia os escravos judeus, pessoas que veio de Jerusalém, né, levado pelo rei da boca do Losor, né, aí foi entregue alguns ali para o rei Artaxerxes, e o rei Artaxerxes ali dava liberdade para todos, né, cultuar os deuses que todos ali quisessem, né, cultuar, né, mas Neemias cultuava um Deus só, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele apenas, né, seguia a orientação dos seus pais, principalmente do seu pai, que o ensinava a ele. Ele aprendeu, ele teve uma educação ímpar, né, no palácio. Ele era o copeiro do rei, ainda era conselheiro do rei. Era um jovem que foi adotado pela própria rainha. A rainha, né, ela tinha ele como filho.
Só que ali ele, no momento de trabalhar, ele ia trabalhar, ele ia servir ao rei. A bandeja ali, ó, com um copo, né? Ele ia servir, né, o vinho ao rei. E outra coisa, a lei já era tão severa que ele primeiro, antes de dar o vinho ao rei, ele primeiro tinha que tomar um gole. Porque se tivesse envenenado, ele mesmo ali morria. Era um serviço perigoso. Porque ele ali tinha que, até a comida do rei, tinha que ser provado pelos empregados mais fiéis de sua confiança, da confiança do rei. Existia ali, né, toda uma pesquisa, todo um cuidado para que o rei não pudesse ser envenenado, irmão. Para você ver, naquela época, o príncipe ou o rei, ele não é assim, adorado por todos, quer dizer, respeitado, amado por todos. Existia no meio, dentro, no reinado, né, do rei Artaxerxes, grupos ali que queriam tirar ele do trono. No tempo de Davi também era do mesmo jeito. Trazendo para os dias de hoje, meu irmão, também é do mesmo jeito. Então, meu irmão, o que você tem que fazer? Se você louva esse índio, né? Jesus disse, muitos me louvam com os lábios, me louvam, né, com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus falou isso. Aqui agora no momento eu não estou lembrado onde é o capítulo e o versículo, mas está nos evangelhos. Jesus, ele falou isso, que muitos me louvam com os lábios, diz que eu sou o teu Senhor. O Senhor é meu Senhor, mas o coração está longe do Senhor. Tem Jesus, quer ver Jesus como Salvador, mas não quer ter Ele como Senhor. Isso é triste, de eu poder falar isso, mas é a realidade, é o que estamos vivendo hoje no Evangelho, né? Principalmente esse Evangelho agora que se chama Evangelho Gospel, né? Antigamente, o cristão, ele sofria para ele ser cristão. Depois, com o passar do tempo, aí foi mudando os nomes, foi dando novos títulos, né? De cristão para evangélico, agora é gospel. Né? Eu quero só ver daqui a 50 anos qual é agora a nova modalidade, o que é que eles vão inventar agora, reinventar, o que é que eles vão atualizar dentro do evangelho para que o evangelho venha a ser aceito no meio da sociedade, né? Divertida, imunda, hipócrita, suja, que uma parte dela é hipócrita. Há uma parte, eu não vou aqui generalizar, dizer que é a sociedade toda, mas uma parte da sociedade ela está podre, ela está doente. É uma sociedade hipócrita, que está no nosso meio, meu irmão, né? Que não quer Deus e fica impedindo os outros querer Deus. E uma parte delas é até idólatra, né? Então, meu irmão, a palavra de Deus não vai mudar. Então, quando nós abrimos a nossa boca e a gente proferimos essa palavra, eu quero trabalhar para o meu Senhor, é para você trabalhar mesmo, é para nós trabalhar mesmo, meu irmão. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, né? Levando a palavra com amor. Aí como é que você está levando a palavra? Você está levando mesmo realmente a palavra com amor, meu irmão? Você está levando mesmo com amor a palavra? Fica esse questionamento, essências, para você parar, você refletir. Leva a palavra com amor. Agora, antes de você levar essa palavra do amor de Deus para as pessoas, primeiro viva ela, né? Viva ela. Vista a carapuça. Não seja hipócrita, não seja fariseu, não seja invejoso, irmão. Se converta de verdade. Pare de estar brincando de igreja, brincando de ser crente, brincando de evangelho. Vamos ser cristãos de verdade, vamos tampar as brechas, vamos ter comunhão, paz uns com os outros. A nossa luta não é contra a carne e nem é contra o sangue, não. A nossa luta é contra a potestade e principado, irmão. Amém, queridos? Então fique com esta palavra, antes de eu trazer a palavra oficial, fique com esta palavra aqui. Essa aqui é só apenas, né, um recado de Deus, uma orientação do Espírito Santo, que Ele me orientou, me direcionou para falar dessa maneira para você. Deus, Ele conhece o nosso deitar, o nosso agir, o nosso levantar. O Salmo 139 fala acerca disso. Daniel 2, versículo 22, está lá escrito que Deus, Ele conhece o nosso profundo e o escondido. Ele conhece quem anda nas trevas e conhece também quem anda na luz. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, ai como eu amo a Bíblia. Provérbios, capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor está sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Romanos 2, versículo 6, né? Todos irão dar conta de tudo, dos que estão sendo feitos na terra,
os que estão praticando na terra, cada um, né, prestará conta de si mesmo a Deus. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia Sagrada está recheada de versículos bíblicos, né, com advertência igual essa, né, exortando, advertindo, né, aconselhando, para nós não se perder, para nós não ir para o inferno, irmão. Deus, o desejo de Deus é que todos se salvem. Deus, ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Deus não tem prazer. O desejo de Deus é que todos se salvem. Só que aí Deus deu livre-arbítrio. Aí vocês ficam brincando com esse livre-arbítrio, né? Aí Deus deu livre-arbítrio, eu posso fazer tudo, né? Não preciso eu amar, não preciso estender as mãos, não preciso lançar o pão sobre as águas, não precisa praticar o amor e a caridade, não precisa perdoar. Que é isso, pelo amor de Deus, não faça isso não. Precisa sim, Deus deu livre-arbítrio, mas você tem que viver, né, na terra, mostrando, né, que você é um cristão de verdade. Que você possa mostrar para as pessoas, né, apresentar Cristo que há em ti. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos o trono, né, de Deus, para o Espírito Santo de Deus habitar em nós. O apóstolo Paulo diz assim: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais eu, né? Então nós temos que renunciar, nós temos que tirar tudo, se desvaziar de tudo aquilo que é ruim e se encher do Espírito Santo enquanto ainda há tempo, irmão. Amém? Fique com essa palavra ela é viva, é uma palavra, irmão. Eu me lembro muito bem o livro de Isaías, o profeta Isaías que escreveu sobre a vinda de Cristo, sobre o Messias, né? Falou 700 anos antes da vinda de Cristo, o profeta Isaías já estava profetizando a vinda do Filho de Deus e alertando a terra, o povo de Deus, e ensinando como é que o povo de Deus deve andar. A gente não deve andar de qualquer jeito, de todo jeito. A gente não pode andar como a sociedade, aí uma parte dela, né? Que se a sociedade de Gomorra e de Sodoma viesse hoje, para a sociedade de hoje, ficava corado de vergonha, ficava morto de vergonha. Porque a sociedade de hoje está pior do que a sociedade de Gomorra e de Sodoma, irmão. Está pior. Está pior do que na época, no tempo de Noé, que vendia, dava casamento, se prostituía. Hoje está a prostituição, hoje está até nas redes sociais. A gente entra no Instagram, quando dá fé, aparece canal, as pessoas ali, mostrando seus corpos nus ali, fazendo sexo ali ao vivo, né, nas redes sociais. É uma depravação, é uma aberração, é uma deturpação moral, sexual. O povo estão desrespeitando a si mesmo, né, e desrespeitando o seu próximo. Isso não é amor, irmão. Isso não é amor. O amor verdadeiro tem que ter respeito, tem que ter pudor, né? Tem que ter compreensão, humildade, sensibilidade, compaixão. Amém? E em Isaías 40, agora para fechar aqui, para pedir para meu filho aqui ler aqui a palavra oficial, né? Isaías 40 e o verso de número 22 está lá, olha. Ó, eu quero apresentar aqui, eu tenho prazer, eu vou ter o prazer de apresentar o tamanho da cadeira de Deus. Olha o tamanho da cadeira de Jeová, ó. Isaías 40, versículo 22. Deus está sentado sobre o globo da terra, contemplando a todos, observando cada um e considerando cada um como gafanhoto. Tá vendo aí? Deus, ele vê nós e considera nós como gafanhoto. E ele está sentado sobre o globo da terra. Olha o tamanho da cadeira de Jeová. E aí ele fica mais observando e contemplando todos nós, e observando e contemplando e considerando todos nós como gafanhoto. Irmãos, isso é forte. Deus, ele não dorme, viu? O guarda de Israel não dorme. Amém? Lindenberg, com a oportunidade de ler a palavra nas cartas Romanos é o apóstolo Paulo escrevendo essa carta para os irmãos que estavam em Roma, né? Romanos capítulo 14 e o versículo de número 12, 13 e 14. Apenas 3 versículos para a nossa meditação aqui neste vídeo, que vai ficar aqui para edificar outras vidas aqui que me seguem e que escuta e que dá crédito à palavra, que respeita a palavra. Olha, irmão, olhe para cá. Se você não quer me respeitar, eu não posso lhe obrigar você a me respeitar, não. Mas pelo menos respeita a palavra de Deus. Respeita a palavra de Deus, pelo menos. Se você tem temor, se você tem pudor, se você tem caráter, né?
Respeite no mínimo, pelo menos, a palavra de Deus. Eu não quero, eu não estou obrigando, eu não estou nem aí se você me ama ou não, se você gosta de mim ou não. O meu ministério não está no que você fala, não. O meu ministério está na palavra, é Jesus que está na minha vida. Amém, irmãos? Eu estou aqui para pregar o que vocês precisam ouvir, não. Eu estou aqui para falar o que vocês querem ouvir, não o que vocês precisam ouvir. Amém? Amém. Amém. Diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nós julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo do irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Amém. Abra aí, nessa mesma folha aí, no capítulo 13, do 1 ao 4. Leia aí, Romanos 13, do 1 ao 4. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os ministrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, fazer o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz delbade a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Amém. Romanos 12 e o 14, para encerrar agora. Romanos 12 e o versículo 14. Olha aí Deus falando através da boca do apóstolo Paulo. Presta atenção à palavra. Amém? 12, 14. Romanos 12 e 14. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Romanos 12 e 14. Já li. 12, 14. Pronto. Deus, ele manda nós, né, abençoar, peraí. Deus, ele manda nós abençoar, né, os que nos amaldiçoam, né, aqueles que nos maldizem, que ficam nos praguejando, né, lançando seta, lançando dado inflamado do maligno, fazendo simpatia, macumba, feitiçaria, fazendo reza de macumbeiro, reza contrária, oração contrária. Tem muito crente macumbeiro no nosso meio, meu irmão, que nunca se converteu de verdade, que tem inveja do ministério, né, da pessoa. Quando Deus dá um ministério a gente, e aí fica aquelas panelinhas no meio perseguindo. O espírito de Caim, o espírito de Jezabel, o espírito de prostituição, a pombagira, meu irmão, está pegando vida de muitos crentes que não vigia. Vigia, meu irmão. Vigia naquilo que vê, naquilo que escuta, naquilo que fala. Peça a Deus para Deus colocar um guarda na tua boca. Peça a Deus para Deus, né, ungir, né, os seus olhos, os seus ouvidos, sua boca, sua garganta, seu coração. Peça para Deus ungir você. Peça para Deus revestir você de todas as armaduras de Deus. Seja uma pessoa brindado. Seja uma pessoa mansa e humilde de coração, irmão. Não julgue o teu irmão. Você não é juiz. Deus não fez nós para ser juiz, para estar julgando ninguém não, irmão. Agora é a palavra que julga a gente. Se você está num evangelho que não lhe confronta, que não confronta você, esse evangelho não é o evangelho verdadeiro de Cristo, não. Não é não. O evangelho de Cristo, ele confronta, né? A Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse fala do nosso pecado, de Gênesis e Apocalipse, mostrando quem somos nós. Você quer conhecer, quer saber quem é você? Leia a Bíblia. A própria palavra de Deus vai dizer quem é você, né? Você não vai ficar o tempo todo com essa máscara, né? A máscara da hipocrisia, né? Toma cuidado, meu irmão, para você não fazer como Caim fez com Abel. Caim findou matando Abel por ciúme, né? Porque Deus recebia o sacrifício de Abel e não recebia os de Caim. Caim teve inveja, ficou com ciúme, com inveja, matou o próprio irmão por causa disso.
Não faça como os irmãos de José fizeram, né, com José. Os irmãos venderam José, né, para o Egito, pensando que estava fazendo mal ali a José. Aí lá na frente Deus levantou José, colocou José como governador, e na hora José poderia ter pegado ali, ó, e ter mandado matar tudinho. O primeiro homem que perdoou no Antigo Testamento foi José. E no Novo Testamento, né, Jesus veio, né, e ensinou a nós amar e perdoar. Amém? E Jesus, ele dá um sermão tremendo, né? Ele diz assim, lá em Mateus 7, né? Não julguei para não ser julgado, não condene para não ser condenado. Ame para poder ser amado. Não julgue para não ser julgado. Porque com a mesma medida que tu medir teu irmão, com a mesma medida tu será medido. Mateus 7, versículo 2. Aí no 12, aí Jesus diz assim, ó. Se você quiser que os outros façam alguma coisa para você, fazer primeiro você primeiro. Porque essa é a lei dos profetas. Se você quer ser perdoado, perdoe. Se você quer ser amado, ame. Se você quer receber uma medida recalcada, sacudida, transbordante, né? Espalhe a semente, irmão. Planta o amor. Planta a caridade. Pratica o amor e a caridade. Lance teu pão sobre as águas. Cuide bem da sua família. Prega o evangelho do amor, do arrependimento, da reconciliação, do perdão, da compreensão. O evangelho que transforma, que liberta, que salva e ainda leva para o céu, né? Esse é o verdadeiro evangelho, irmão. Qualquer outro evangelho que vier aí, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6, estará escrito que se vier um outro evangelho pregando no seu evangelho de Cristo, esse evangelho é anátema. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 11, né? 10 e 11, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração, ele diz ali, ó, eu não me considero como um apóstolo, louvado seja Deus, mas trabalhei mais do que todos, louvado seja o nome de Jesus. Aí muitos por aí estão aí nas redes sociais, se titulando, se apresentando apóstolo, né? As mulheres querendo o lugar do homem, né? Quer ser pastora, que na Bíblia não tem, né? Não tem, irmão, na Bíblia não tem este cargo, esse título, ele é dado pelas convenções, pelas igrejas, não pela palavra de Deus. Não é Deus não está entregando esse tipo de posição pastoral feminina, não tem. A Bíblia ela é toda masculina, de Gênesis a Apocalipse. Começou na pessoa de Adão, terminou na pessoa de Jesus. E voltando sobre o pecado aqui, olha, o pecado e a cobiça, a concupiscência da carne, as paixões carnais, a soberba da vida, o orgulho, a inveja, né, a hipocrisia, o fariarismo, tudo isso são ferramentas que Satanás está usando dentro da igreja, usando crente que não conhece nada de Bíblia, irmão. Não conhece nada das escrituras e fica massacrando, pisando em cima do um e do outro, matando, bloqueando o ministério dos outros, intimidando, subestimando a inteligência que Deus deu para mim e para o irmão. Irmão, Deus deu inteligência a cada um de nós. Você tem que entender, irmãos, que eu e você fomos chamados para, não foi para ser grande, fomos chamados, não foi para ser Deus, nós não fomos chamados para ser Jesus, nós fomos chamados para ser servo, para servir. O apóstolo Paulo, ele disse isso, eu servo do Senhor, o que eu aprendi do Senhor, hoje eu vos te ensino. Que a gente diminua a cada dia, que a gente cresça a cada dia, na graça e no conhecimento da verdade, e que nós diminuímos e que Jesus venha crescer a cada dia em nossa vida. Como diz lá em João 3,30, né? Que eu diminua, que ele cresça. Aí nesse mesmo texto aí, meu filho Lindenberg, em Romanos 12, leia aí o versículo de número 20, versículo 20 e 21, olha o que aqui a palavra de Deus fala, né? O que o apóstolo Paulo está orientando para nós ser, para nós fazer, para nós praticar, irmão. Romanos 12, 20 e 21, leia aí em nome de Jesus. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E o 21. Não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E no versículo 18, um pouquinho mais para trás, no capítulo 12 de Romanos, versículo 18, olha o que o apóstolo Paulo diz, ó. O apóstolo Paulo diz assim, ó, se for possível, tenha-se paz, né, com todos. Irmãos, se for possível, né? Em Hebreus 12, 14, a parte A do versículo, está lá escrito também, segui a paz
com todo. O Salmo 133 e o verso 1 também está escrito, o salmista diz assim, ó, o tão bom e quão suave é, ou fosse, né? Ou que os irmãos vivessem, ou que os irmãos vivam, né, em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Então, irmão, se o irmão quer receber de Deus as bênçãos de Deus, né? Você ter seu passaporte carimbado, né? Você ter a sua identidade de cristão, né? Limpa. Cuidado, irmão, a fatura do cartão vai vir, viu? Tudo que nós plantamos, a gente colhe. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta perdão, colhe perdão. Quem planta misericórdia, colhe misericórdia. Receba essa palavra de Deus, irmão. Receba esta orientação, essa exortação do Espírito Santo na sua vida. Receba em nome do Senhor Jesus. Eu já recebi, eu já tomei posse. O Evangelho, irmão, é renunciar, é perdoar, é ter paz, é comunhão uns com os outros. Não ama mais o Evangelho, né, o seu ministério, de que Jesus. Você não pode amar mais o seu ministério do que a própria palavra. Ama a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Muitos estão amando mais o seu ministério do que o seu irmão. Está equivocado. Isso é contraditório, né? Isso é antibíblico. As pessoas amando, né? As pessoas prezam mais o dom, o talento do que o caráter. O caráter, ele tem que ser mais valorizado do que o próprio dom e o talento. Não é o dom e o talento que vai dar a garantia para você ir para o céu, não. Não é a placa da sua igreja que vai levar você para o céu, não, meu irmão. Se você estiver ainda fazendo acepção de irmão, com divisão, né, com contenda, você nunca vai crescer. E quando Deus permitir que você de repente cresça, você vai crescer, você está achando que a vida está crescendo para cima, mas está crescendo para baixo, igual o rabo de cavalo. Você tem que crescer para cima, meu irmão. Agora, eu fico com vontade de rir, meu irmão. Dá para rir uma situação dessa, a pessoa ri. Mas no mesmo tempo a gente sabe que é sério. Nós vivemos o apagar da luz. Estamos vivendo aí nos princípios das dores. Jesus está voltando. Não é hora de a gente estar brincando de igreja, brincando de ser crente, brincando de evangelho, brincando de pastor, brincando de missionário, brincando de evangelista, de diácono, de auxiliar, de porteiro, brincando de igreja, brincando de ser crente. Toma cuidado. A palavra de Deus não é para estar brincando. Você não deve brincar com a palavra de Deus, não, meu irmão. E nem deve também estar brincando com Satanás. Satanás não brinca de ser Satanás, não, viu? Viu? O cão, o inimigo das nossas almas, ele não brinca de ser inimigo, não. Viu? O que ele conseguir ganhar, para ele é lucro. Ele dá uma cajadada agora, daqui a 8 dias dá mais outra, daqui a 8 dias dá mais outra, aí Satanás vai dando até rachar. Então vigia, meu irmão, a porta dos teus lábios. Vigia o teu coração. Vigia o teu olhar. Vigia aquilo que você está ouvindo. Cuidado, irmão. Refreia a tua língua. Faça como está lá no livro de Tiago, capítulo 3, que se o homem conseguir controlar a sua língua, consegue controlar todo o seu corpo e ainda alcança a estatura de um varão perfeito. Amém? 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8, olha o que está escrito lá, ó. Lançai-vos todas as vossas ansiedades aos pés do Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de vós. Sejais sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda ao nosso derredor, urgindo e bramando como leão, e buscando alguém que possa tragar, irmão. Se você já foi limpo pela palavra, como diz lá em João, abra aí, meu querido, por favor, meu filho Lindenberg, João, o Evangelho de João, né, fica perto aí de Mateus, perto de Lucas, depois de Lucas, João aí, Lucas, João capítulo de número 10 e 9 e 10, veja o que Jesus disse aí, ó, João 10, versículo 9, 10 e 11, leia esses 3 versículos em nome do Senhor Jesus, né, o capítulo 10 de João, cuida rapidinho, meu filho, que a dispensação está passando. A gente está gravando, não pode dar moleza, não. João 10, 9, 10, e aumenta o tom da voz, por favor, em nome de Jesus.
João 10, versículo 9, 10 e 11. Fala aí com firmeza, meu filho. Com voz de trovão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrar e sairá, e achará pasto. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Está vendo aí o que Jesus falou, meu irmão? Você não pode gaguejar, você não pode fracassar, você não pode temer a carne, temer a morte, temer o homem. Maior é o que está conosco do que o que está lá fora. E nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Eu ensino muito meu filho aqui, que na hora da gente falar uma palavra, tem que falar com segurança, né? Tem que entender aquilo que vai falar e falar tendo certeza do que está falando, porque na realidade essa fala que sai, meu filho, dentro da nossa boca, não é a nossa fala. É a fala de Deus, é Deus falando através da tua boca. É Deus falando através da minha boca. É Deus, deixa Deus te usar a terra. Anassi, cantarabachuri, cantarabarras. Deixa Deus te preparar. Deixa Deus falar através de você. Abra a tua boca. Foi o que Deus falou para Jeremias. Jeremias disse: Senhor, mas eu não passo de uma criança. Aí Deus disse: eu colocarei as minhas palavras na tua boca, Jeremias. E você que vai falar o que eu mando você falar. Você não vai falar o que você quer, não. Viu? Tem muita gente falando aí, né, para igrejas, estão aí as redes sociais, tem muitas lives aí de oba-oba, pregando o evangelho, faz junto, prostituído, adulterado, são pessoas picareta, aproveitador, gente capitalista, materialista, pessoas que não têm pudor, que não têm santidade, que estão arrotando teologia, confiando nos seus canudos. Confia em Deus, irmão, pregando o evangelho que não vive. E pregando também um outro evangelho fora do evangelho, pregando profecia fora das escrituras. Tenha cuidado com esses tipos de evangelho destruído, adulterado, prostituído que está nas redes sociais. Tenha muito cuidado com esses falsos profetas. Quando Jesus estava falando aí que o ladrão veio senão para roubar, matar ou destruir, né? João 10, 10, né? Está aí, foi Jesus que estava falando. Jesus estava se referindo aí, não era se referindo aí, meu irmão, a Satanás, não. Pega o contexto. Cuidado com o versículo isolado. Jesus estava se referindo aí aos falsos profetas, né? Abra aí 2 Timóteo capítulo 4, meu filho, bem rapidinho, bem ligeirinho. 2 Timóteo capítulo 4. Enquanto ele vai abrir aqui, eu vou concluir aqui essa fala. Jesus, ele disse assim, ó: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. O pastor, um bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você está dando, pastor, a vida das ovelhas que você está cuidando? Você está dando a sua vida? Pregando, orientando, aconselhando, né? É isso que o pastor deve fazer. O pastor que não orienta, que não exorta, que não disciplina, que não dá a doutrina, o pastor tem que entender, meu irmão, que ele também é ovelha. O pastor é legítimo, verdadeiro, que está dentro da casa de Deus, que está a presença lá, né? Ele está ali representando ali o verdadeiro Cristo. É o pastor ele é o anjo, ele está ali representando ali, ele está ali como um anjo da igreja. Ele tem autoridade que foi dado por Deus para exortar, ensinar, aconselhar, doutrinar e disciplinar. Viu? Então o pastor, ele tem que também ajuntar, ele não pode espalhar. Ele não pode matar a ovelha que está sadia, que quer desenvolver o talento e o dom. Porque o dom e o talento Deus dá para nós, para a gente, né, prestar serviço na casa de Deus. Qual é o dom, o talento que você tem, meu irmão? É de louvar? É de evangelizar? É de dizimar? É de ofertar? É de visitar? É de pregar? É de orar? Qual tipo de ministério que você, né, consegue se adaptar em tudo isso? Porque aqui, quando Jesus estava falando sobre o ladrão, estava se referindo aí os ladrões e salteadores, os falsos profetas, os falsos mestres, falsos pastores. As redes sociais estão cheias de falsos pastores, pregando uma palavra, irmão, apenas querendo pegar da ovelha o pelo e a gordura da ovelha. São igrejas materialistas e capitalistas. Igreja que não tem santidade e que não olha para a ovelha, não dá o remédio
não dá a vitamina certa para a ovelha. Quantas ovelhas está doentes dentro da casa de Deus? Muitas doentes. Eu morei no sítio, irmãos, antes do meu filho ler aqui esse texto aqui de 2 Timóteo capítulo 4, eu vou dizer para você uma palavra aqui que veio agora no meu coração. Eu, quando era pequeno, eu morei em sítio, e o meu tio, ele criava ovelha, rebanho de cabra, cabrito, bode, e uma vez ele pegou os bodes e colocou junto com as ovelhas. Quando foi no outro dia de manhã, ele viu as ovelhas todas machucadas. Aí ele veio entender que o bode não pode ficar no meio das ovelhas, porque o bode, ele fica dando cabeçada a noite toda. O bode, o infeliz do bode, ele não dorme. Ele não dorme. Ele fica, Lindenberg, dando cabeçada. Ele deu cabeçada a noite toda nas ovelhas. O que tem de bode no nosso meio, irmão, dando cabeçada. Eu querendo conquistar o meu espaço, meu filho querendo conquistar o espaço dele para louvar, eu para pregar, né? Aí tem uns bodes dentro da ovelha dando cabeçada. Me machucando meu filho, machucando eu, machucando outros e mais outros. Meu irmão, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue não, meu irmão. Receba essa palavra que é de Deus. Isso aqui é uma revelação. Eu fiz só apenas aqui uma analogia, né? Fazer uma conjectura aqui sobre esse assunto que eu... Isso é o que eu vou fazer agora, 54 anos agora, no dia 2 de agosto. E eu sei que esse vídeo vai ficar registrado. Eu sou de 69 do dia 2 de agosto. Então, eu era menino, eu tinha meus 6 para 7 anos, quando o meu tio amanheceu no outro dia desesperado. Ele viu as ovelhas, ele teve que tratar, ele foi cuidar das feridas, dos machucados. Ele aprendeu uma lição: nunca mais eu vou colocar os bodes junto com as ovelhas. Vocês que têm criação, que cria bode, ovelha, cabra, cabrito, né? Bota os carneiros, cabritos, as ovelhas, bota tudo junto, mas não bota os bodes não. E outra coisa, no meio do povo de Deus existe também as ovelhas, os lobos, né, vestidos de ovelha. Cuidado também com esses lobinhos que tem no nosso meio, né, vestido de ovelha, se apresentando como ovelha e na realidade é um lobo. Tenha muito cuidado com esses tipos de lobo que está no nosso meio, irmão, porque eles estão ali para devorar, né? Aí o pastor às vezes falta o discernimento na hora e consagra o infeliz que nunca se converteu de verdade e bota no trabalho. E aí fica ali machucando, fica ali fechando as portas, fica perseguindo, né? Fica ali não acreditando na chamada que Deus tem na minha vida, na vida de vocês. A igreja, meu irmão, está doente. A igreja, ela precisa, né, de orar mais. Para o avivamento vier, primeiro a igreja tem que se unir em oração, tem que clamar. A própria palavra de Deus é bem clara, quando diz ali, meu filho, lá em 2 de Crônicas, né, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar de todo o coração, né, e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer, Deus, ele disse para o povo dele, se o meu povo, foi Deus que falou através de Salomão, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você chama pelo nome de Deus? Você, meus irmãos, que são católicos, né? Cartedista, né? De outras esferas, de outras denominações, né? Vocês que são aí, vocês fazem parte aí dessa seita que você tá aí, né? Que eu vou usar até de ética. Eu poderia até não usar de ética, eu poderia até citar nome aqui, mas eu não vou citar. Vocês que estão numa igreja que você sabe que é uma seita, mas você tá lá, você tá proclamando o nome de Deus, tá até falando o nome de Deus até em vão, porque lá em Mateus 7, 21, Jesus disse assim, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor é do Senhor, mas os que fazem a vontade do Senhor, esses sim pertencem ao Senhor. Vocês que estão aí, irmãos, como é que vocês estão apresentando Deus? Como é que vocês estão vivendo? O que é que você está falando? Como é que vocês estão adorando a Deus? Porque nem todo sacrifício, irmão, Deus recebe não. Viu? É melhor nós obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer a palavra de Deus. Então meu filho vai ler esse texto aqui. E aí eu já vou estar encerrando, né? Eu vou encerrar aqui com mais uma oração. 2 Timóteo, capítulo 4. Apenas 2 versículos, meu filho. É o versículo 3 e 4. E voz de trovão aí, vai lá. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tá vendo aí? Vista a carapuça. Amém? Vista a carapuça. É o que Deus falou, tá falado, tá selado, tá decretado. Deus diz que levantaria, né? Falsos mestres, né? Falsos doutores, pastores, né? Falsos evangelistas, diácono, até tem o diácono chamado, mas tem o chamado diácono, irmão. O chamado diácono por Deus e tem um chamado diácono, né? Como tem também o chamado presbítero, o presbítero chamado, tem o chamado pastor, o pastor chamado, tem o evangelista chamado e o chamado evangelista, e o presbítero chamado e o chamado presbítero, né? Então, irmãos, você tem que entender que a igreja do Senhor Jesus, o dono da igreja não é o homem. O dono da igreja é Jesus. Então, se você cria norma, se você coloca pino, se você cria regra, se a hierarquia eclesiástica da sua igreja, né, é pautado em textos isolados nas escrituras, tenha muito cuidado, irmãos. Porque isso aí é até uma blasfema contra o Espírito Santo e você está escarnecendo o próprio evangelho, escandalizando o verdadeiro evangelho de Cristo. Tenha muito cuidado com essa correria, né? Com esse desespero que a gente dá para notar, dá para ver o desespero de alguns homens de Deus abrindo o ministério porque querem entrar para enricar. Querem entrar, irmão, para andar de jatinho, de helicóptero, né? O helicóptero lá na sacada do prédio, lá em cima, apartamento de luxo, de frente da praia, sítios, né? Gados, né? Fazendas, mansões, tanto no Brasil como fora do Brasil, e rios e mais rios de dinheiro sendo derramados nessas igrejas poderosas, aonde as pessoas é levado aí, né, pela emoção, porque ali está apresentando ali, né, imediato ali, né, uma solução imediata, né, para os seus problemas. Isso é um engodo, isso é um engano, isso é heresia pura, isso não é o evangelho de Cristo. Essas igrejas neopentecostais, né, e que estão agora, né, sufocando aí as tradicionais, as igrejas pentecostal, tradicional, e tem as neopentecostais, e tem as tradicionais. Qual desses ministérios que você acha que está mais próximo à Escritura, que está pautado mais na Bíblia, que está pregando realmente o Evangelho de Cristo verdadeiro? Cabe a você, meu irmão, abrir os seus olhos, abrir seu coração, né? Ler mais as Escrituras. Oséias 6:3, conhecemos e prosseguimos, né, a conhecer o Senhor. Todo dia temos que conhecer a Deus. Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós, irmão. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus, irmão. O fundo musical, eu tinha baixado o som do fundo musical. Irmãos, eu quero orar, né? Eu quero orar por você, amém? Eu quero dizer para você, irmão, que Jesus, ele está voltando, né? 1 de João capítulo 4, está lá escrito que nós não devemos julgar os profetas, mas sim julgar, sim, as profecias, né, meu filho, né, Lindenberg? Temos que julgar, né, as profecias, não o profeta. Eu e você, Deus não deu autoridade para eu e você, irmão, julgar o profeta. Mas as profecias que estão saindo da boca do profeta, você tem que julgar sim, pela palavra. A palavra dá autoridade, a palavra de Deus, né, dá autoridade de nós julgarmos. Porque hoje estamos, no nosso meio, né, está cheio de falsos Jesus, de falsos messias, né, de falsos pastores, falsos mestres, falsos homens de Deus.
que fica se titulando, se apresentando, né? Que é e na realidade não é. Não passa de ser nada mais, nada menos, né? Da sinagoga de Satanás. Apocalipse capítulo 2 fala acerca disso. Que há um trono de Satanás no meio da igreja, né? Plantado dentro da sinagoga. Ou você acha que os judeus que estão esperando aí o Messias, que não é o nosso Messias, a quem nós servimos hoje, ele vai sentar onde, irmãos? Ele vai pegar a cadeira principal de Moisés, lá em Jerusalém, vai sentar e vai se declarar a Deus, e vai dizer que é o próprio Messias. O Messias, ele não vai vir sentar em trono, não. O Messias, ele já está sentado no trono já lá. João 14. Ele foi, mas não deixou nós órfãos. Ele foi, deixou o Consolador conosco, né? O Espírito do Senhor Jesus conosco. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, está lá escrito, o apóstolo Paulo diz assim, ó: bendito é o Deus e o Pai da misericórdia, bendito é o Deus que nos consola todos os dias na nossa tribulação, para que nós possamos ser consolados, para que nós possamos consolar os que precisam ser consolados, com o mesmo consolo que vem de Deus. Então, se eu estou sendo consolado, que hoje eu e meu filho, minha família, está sendo consolado por Deus, nós temos autoridade de consolar outros, mas antes de a gente consolar, nós temos que falar a palavra de verdade, a palavra que liberta. João 8, 32 e 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Se você quer ser livre, conheça a Bíblia Sagrada, conheça a palavra de Deus, e não ama o seu ministério mais do que a palavra de Deus, porque tem muitos por aí matando-me, né? Criando ministério para destruir outros ministérios, irmão, e Deus está vendo tudo isso, e Deus vai cobrar de cada um de nós. Deus, ele vai, irmão, entregar o galadão para os que trabalharam, né, por sinceridade na terra, né, pessoas de mão limpa, de bom coração, né, que foi zeloso, né, com a doutrina de Cristo e que seguiu, né, as doutrinas dos apóstolos, né, porque Jesus, ele levantou o apóstolo Paulo para ser o nosso doutrinador. Nós temos que seguir a doutrina dos apóstolos, que foi levantado por Jesus Cristo, não seguir doutrina de apóstolo que foi levantado por homem. Porque tem muitos apóstolos hoje na terra que foi colocado pelo homem, não foi colocado por Deus. O apóstolo terminou em apóstolo Paulo e acabou, meu irmão. E acabou. Aí você pode até dizer, mas missionário Ivanês, é aquela passagem que tem lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. O que você entende daquela palavra? Meu irmão, uns foram chamados para pastores, outros foram chamados para evangelista, outros foram chamados para presbítero, outros para diácono, né? E outros para doutores, outro para apóstolos, né? Aí você tem que pegar o contexto para saber por que o apóstolo Paulo estava falando naquele tempo, porque era naquela época, era para aquela época, não é? O apostolado, ele se encerrou em Paulo. Você quer ouvir o apóstolo? Lê as cartas paulinas, meu irmão. E aí você vai ouvir o apóstolo Paulo falando. Jesus, ele concluiu em Paulo. Quando Matias, quando Judas morreu, né? Deus colocou Matias no lugar de Judas. Podia ter colocado uma mulher ali para ser apóstola. Por que tem convenções por aí consagrando mulher apóstola? Você acha que isso é ou não é uma deturpação no evangelho? Aonde tem na Bíblia, né, Deus dando essa ordenança, essa autoridade a um pastor presidente, para o pastor presidente, além de ele estar se declarando ali apóstolo, né? Ele pode ser bispo tudo bem, né? Presbítero, pastor, evangelista, missionário, pastor missionário, mas apóstolo não mais levanta mais, não. Daquela lista ali naquela lista de Efésios 4:11, a única pessoa que não pode ser mais levantada por nenhuma convenção, irmão, é o apostolado. Existem aí os ministérios apostolados fazendo isso, mas são os ministérios da igreja, dos apóstolos, supostos apóstolos, que se levanta, que se titula apóstolo, que não tem aprovação de Deus. Eles mesmo, porque querem, está dentro do coração deles a soberba. Eles querem ser, né, grande igual como os apóstolos. Nenhum deles pagaram o preço que os apóstolos pagaram, irmão. Anda tudo de jatinho, comendo nos melhores restaurantes, dormindo nos melhores hotéis, ganhando uma fortuna, com salário de 200 mil, 300 mil reais por mês. O apóstolo Paulo, ele trabalhava, fazia tenda,
1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Trabalhei o dia inteiro fazendo tenda, para não ser pesado a nenhum irmão. Teve um momento que ele precisou, ele falou, mas no momento que ele precisou, que os irmãos, a igreja ajudou, chegou um momento que o apóstolo Paulo disse, tá bom, não precisa mandar mais, porque o que tem é suficiente para me manter e manter aqui a igreja. E Paulo pediu para que parasse, lá em Atos Apóstolos. Leia lá, meu irmão, leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus. O povo de Deus, ele se perde, ele é destruído por falta de conhecimento da palavra. Em Oséias 4, versículo 6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mateus 22, versículo 29, o meu povo, erra, perece. Foi Jesus que falou, errai por não conhecer as sagradas escrituras e nenhum poder de Deus, irmão. Nós erramos por não conhecer a Bíblia. E aí a gente fica ouvindo palavras escarafobéticas, palavra filosófica, o povo filosofando, colocando a psicologia no evangelho, pregando um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, que não liberta, que não transforma. Meu irmão, tenha cuidado com esse tipo de evangelho que está sendo pregado aí nas redes sociais. Tenha cuidado, porque esse evangelho aí não é o evangelho de Jesus. Pratica o amor, libera perdão, refaça o altar da sua casa, ganha a família para Jesus. Quantos missionários e missionárias estão lá fora, irmão, pregando, ganhando alma para Jesus? Vai estar diante de Jesus e vai dizer, Senhor, mas em teu nome eu ganhei alma para o Senhor, eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Aí Jesus vai dizer o que para esse povo? Lá em Mateus 7, 23, Jesus vai dizer assim, ó, eu direi abertamente, apartai-me de mim todos vós que praticaram a iniquidade, eu não vos te conheço. Jesus vai rejeitar, irmão. Tem até uma passagem mais forte que diz assim, apartai-me de mim maldito para o fogo do inferno. Jesus, ele vai rejeitar muita gente que deixou de ganhar a família para estar ganhando outras pessoas. Quer dizer, pulou etapa. Criou um ministério que não foi um ministério aprovado por Deus. Eu tentei abrir o meu próprio ministério independente, aí Jesus disse, ei, agora não. Ainda não é tempo não. Por enquanto eu quero só você como servo dentro da minha casa. Por enquanto eu quero só apenas você como meu diácono, como meu evangelista, como meu missionário, não como pastor. Muitos me chamam eu de pastor, Me respeita, me considera, Gosta das minhas mensagens que eu prego. Mas eu não estou aqui para massagear a ego de ninguém não, irmão. Eu não estou aqui para pregar o que você quer ouvir não. Eu tenho que pregar aqui o que vocês precisam ouvir e pregar a Bíblia, pregar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar agora? Vamos orar? Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desligar aqui o som. Vamos orar. Vamos apresentar a Deus essa palavra. Que essa palavra ela venha provocar um choque no seu coração, na sua mente. Amém? Que essa palavra ela venha abrir o seu entendimento. Que você venha crescer. Que você não venha temer. Que você venha se levantar como brasa viva tirada do altar do Senhor Jesus. Deus, Pai amado e Pai querido, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toca no coração, meu Pai, essa palavra no coração das pessoas que vão ouvir, meu Pai, esse vídeo, meu Pai. Que o Senhor esteja tirando o fastio espiritual da vida de todos eles. Que o Senhor esteja repreendendo o mal, meu Pai. Que toda ação contrária, diabólica, macabra, seja caída por terra. Toda seta, todo dado inflamado do maligno, toda palavra de maldição seja transformada em bênção, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Revista cada um, meu Pai, que vai ouvir esta palavra. Que esta palavra, meu Pai, venha provocar, meu Pai, temor. Que essa palavra, meu Pai, ela venha, meu Pai, fazer com que cada um venha dar fruto, meu Pai. Porque a sua palavra diz que uma árvore que não dá fruto, ela é cortada. E pela árvore conhecereis o fruto. Mateus 7,16, versículo 20, também fala acerca disso. Que pelo fruto conhecereis a árvore, pela árvore conhecereis os frutos. Nós somos a árvore, nós somos os galhos, ramos. Tu és a videira, meu Pai, como diz em João 15. Que o Senhor é a videira, nós somos os galhos, ramos. Nós estamos aqui, meu Pai, para dar folha, para dar fruto. Estamos aqui para crescer. Estamos aqui, meu Pai, para fazer a tua vontade. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Que não seja nossa vontade, mas assim a sua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus. Vai dando vitória, meu Pai. Vai abençoando meu lar, minha casa, minha família. Vai Deus restaurando o ministério. Vai Deus tirando essas pessoas do engano, do engodo. Desses ministérios, meu Pai, que destroça o seu evangelho, meu Pai. Ministério que o homem mesmo cria, meu Pai. E cria, meu Pai, para destruir outras almas, outras vidas. E estão criando ministério para ir para o inferno, meu Pai, não para ir para o céu. E levando muitos, e muitos irão, meu Pai. Infelizmente, não tem como, meu Pai,
todos se converteres, porque a sua própria palavra é bem clara, quando o Senhor diz assim, que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E o Senhor orou, meu Pai, o Senhor orou pedindo para que o Senhor, meu Pai, livrasse nós, meu Pai, da tentação, que o Senhor não viesse tirar nós do mundo, mas que a gente viesse ser livre, liberto, né? E livre desse mundo, dessa tentação, dessa inveja que existe no mundo, a falsidade, a hipocrisia, pessoas egoístas, gente soberbo, orgulhoso, presunçoso, sem afeto natural, amante de si mesmo, irreverente. Meu Deus, em nome de Jesus, liberta, salva, sara esse planeta, visita cada lar, cada casa, abençoa todas as autoridades, meu Pai. Abençoa, meu Pai, a sua igreja, meu Pai, tira todo o fermento, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, meu Pai, tudo aquilo que está atrapalhando o teu povo crescer com saúde. Abençoa, meu Pai, a nossa vida e nos proteja e nos livra de todo mal. Nos livra, meu Pai, das heresias. Em nome do Senhor Jesus, nos dê entendimento, discernimento, estratégia, domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade. Ajuda, meu Pai, a nós crescer, meu Pai, na tua graça, porque é a sua graça que basta. Foi o que o Senhor falou isso para Paulo. A sua graça, né? A minha graça te basta, Paulo. O Senhor falou isso para o apóstolo Paulo. E o Senhor está falando também para nós. A sua graça, a sua proteção, o seu amor, o seu cuidado, a forma que o Senhor cuida de nós, os livramentos que o Senhor dá a nós. Obrigado, Senhor. Eu sou grato por isso. Agradeço por o Senhor ter nos salvado, dando sua vida para mim, a minha e a minha família. Que a gente venha zelar em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ajuda nós a zelar, meu Pai, do verdadeiro evangelho do Senhor. Muitos estão pregando fora da Bíblia aí, pregando profecia fora da palavra. Ajuda, meu Pai, a nós viver pela sua palavra. Ajuda nós a seguir a sua palavra, obedecer a sua palavra e praticar a sua palavra. Em nome de Jesus, cura nossas almas a cada dia. Repreenda, meu Pai, todo o mal. Nos revista de todas as armaduras do Senhor, meu Pai, em nossas vidas. Nos blinda, meu Pai. Estamos aqui para ser blindados pelo Senhor. Nos capacita, nos ensina, nos dê discernimento, sabedoria, domínio próprio. Ajuda, meu Pai, os frutos do Teu Espírito, os novos dons que está na Sua palavra, meu Pai, ser manifestado em nossas vidas. Ajuda, meu Pai, a nós ter visão. Ajuda, meu Pai, nos revela a Tua palavra de uma maneira certa. Porque, meu Pai, há muitas revelações, há muitas vozes falando na terra, meu Pai. E a gente precisa do dom de discernir. Dás a nós o dom de discernimento, meu Pai, para discernir quando é o Senhor que está falando, quando é o homem que está falando, ou quando é o inimigo da nossa alma que está falando. Em nome de Jesus, meu Pai, nos capacita e nos proteja e nos livre, meu Pai, de todo mal. Em nome de Jesus, repreenda, meu Pai, toda ação contrária, diabólica, macabra, toda simpatia, macumba, feitiçaria seja queimada, destruída, toda seta, todo dado inflamado maligno, toda palavra lançada contra a sua igreja seja destruído, repreendido em nome de Jesus, como ministro da tua palavra. Eu repreendo toda ação contrária, todas as correntes do mal, toda inveja, toda falsidade, em nome de Jesus, sim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz para todos. Amém.